Porque nada muda, mesmo quando você faz tudo certo. Como se suas orações tivessem batido no teto. Como se a vida tivesse virado o rosto e tudo o que você recebesse fosse silêncio. Você tenta manter a fé, mas lá dentro, onde ninguém vê, o cansaço tem um gosto amargo. A espera vira angústia. E a ausência de resposta começa a parecer rejeição. Mas e se esse silêncio não for ausência? E se for provocação? Não um castigo, mas um teste. Não uma negação, mas um espelho. A maioria das pessoas acredita que o teste da vida vem em como dor. Mas os testes mais profundos vêm disfarçados de nada. A vida te testa no vácuo, no vazio entre o que você plantou e o que ainda não brotou, no intervalo entre o que você já não é e o que ainda não se tornou. É ali, nesse espaço incômodo, que a alma revela quem você realmente é. Sem a maquiagem da conquista, sem o escudo do controle, sem a fantasia da certeza, é ali que o personagem morre e o espírito emerge. Porque o que define você não é como age quando tudo dá certo, mas como responde quando parece que nada está funcionando. Você diz que confia, então como reage quando o universo te silencia? Você diz que tem fé, mas o que pensa quando os planos desmoronam? Você diz que quer crescer, mas o que sente quando é forçado a esperar sem garantias? São nessas horas que os testes espirituais verdadeiros começam, e a maioria falha, não por fraqueza, mas por impaciência. A mente racional odeia o invisível. Ela quer lógica, prova, evidência, mas a alma sabe. A transformação começa no escuro, como a raiz que se fortalece na terra, como o casulo que arrebenta a lagarta, como o feto que se forma no silêncio do ventre. A pressa não te conecta ao milagre. A presença, sim. Neville Goddard disse algo poderoso. Assuma o sentimento do desejo realizado. Viva como se já fosse verdade. Mas como viver o como se quando nada ao redor confirma? Essa é a pergunta que separa os que só desejam dos que realmente se transformam. A maioria quer o resultado, mas não quer atravessar o deserto, quer o jardim, mas teme sujar as mãos com a semente, quer o milagre, mas rejeita o processo, e é por isso que tantos se perdem, porque confundem o teste com castigo, e abandonam o caminho antes da curva, antes da mudança, antes da virada que já estava a caminho, mas precisava que você sustentasse a fé sem provas. Esse é o teste. Não se trata de ser ignorado. Se trata de ser observado em silêncio. A vida quer saber, você vibra verdade ou só conveniência? Você sustenta sua visão mesmo quando ela é ridicularizada, questionada, demorada? Ou sua fé é frágil como um papel molhado? O campo quântico, como ensina Gregg Braden, responde à coerência emocional, não ao desespero. É por isso que tanta gente afirma, visualiza, reza e nada acontece. Porque o que você sente nos bastidores pesa mais do que tudo o que você declara no palco. Coerência não se constrói com palavras. Se revela na frequência que você emana nas pequenas escolhas do cotidiano, na forma como você reage à rejeição, no modo como trata quem não pode te beneficiar, na maneira como cuida da sua energia quando ninguém está vendo. Essas são as provas invisíveis. Esses são os testes que precedem as respostas, e não são fáceis, porque o crescimento não é confortável, é desconstrutivo, é desconfortável, é solitário. A lagarta não sabe que vai voar. Ela só sabe que tudo o que era está morrendo. Assim como você agora, que sente que está perdendo o controle, que não entende o que está acontecendo, que não vê saída, mas ainda assim, algo em você se recusa a desistir. Esse algo é o que está sendo testado. Não seu merecimento, mas sua solidez vibracional, não sua inteligência, mas sua entrega.
O que vai determinar sua virada não é o quanto você sofre, mas o quanto você se torna congruente com a realidade que quer manifestar, mesmo quando ela ainda não existe. Essa é a diferença entre quem implora por mudança e quem encarna a mudança. Você está sendo chamado a sustentar a frequência, antes da evidência, a manter o coração aberto, mesmo quando a vida parece fria, a continuar dizendo sim para sua alma, mesmo quando a mente grita não. Isso não é punição, é preparação, é lapidação, é afinação. Você está sendo afinado à realidade que quer viver, e o afinamento dói. Mas é necessário, porque se você recebesse agora o que diz que quer, sem a estrutura emocional e vibracional para sustentar, você sabotaria, você perderia, você se destruiria. A vida, ao contrário do que parece, não está te punindo, está te protegendo de si mesmo, enquanto você ainda não está pronto. Mas a prontidão, como já sabemos, não é sinalizada por conquistas, é revelada por consistência. A forma como você reage à espera diz tudo sobre a forma como você receberá a bênção. E esse é o teste que poucos passam, porque exige que você se mantenha inteiro, mesmo quando tudo parece desmoronar. E quando você consegue isso, quando você permanece fiel a si mesmo sem precisar de plateia, sem aplausos, sem certeza, é aí que algo muda, não fora, dentro. E é isso que muda tudo fora. Sabe o que mais confunde a mente humana? Não é o não, é o nada. Porque o não, ao menos, é uma resposta. O nada não é ausência, é espaço, é eco, é a porta entreaberta que nunca se fecha, mas também não se abre. E é nesse espaço suspenso, onde nada acontece externamente, que tudo começa a se reorganizar internamente. A maioria não entende isso. Elas acham que o silêncio é desprezo, que o atraso é castigo, que o vácuo é rejeição, mas o vácuo é alquimia. O vazio é o berço da criação, é onde o velho colapsa e o novo, ainda tímido, começa a sussurrar. Só que esse sussurro é silencioso demais para quem só sabe escutar com os ouvidos. Ele exige outro tipo de escuta, a escuta da presença, a escuta da alma. E é aí que entra o verdadeiro teste. Você sabe ouvir o invisível, porque a resposta do universo nem sempre vem como um sim. Às vezes, ela vem como um aguarde e confie. Neville Goddard nos alerta. Persistência é o segredo. Continue assumindo que já é, até que a realidade ceda. Mas quantos de nós temos a coragem de continuar assumindo o fim desejado, quando todos os meios parecem nos contrariar? Quantos conseguem viver como se já fossem prósperos, com a conta vazia? Quantos sustentam o sentimento de serem amados, mesmo atravessando a solidão? Quantos mantêm a convicção de serem guiados quando tudo parece parado? Esses são os verdadeiros criadores, os visionários, os que sabem que o invisível não é ausência, é gestação, mas o ego odeia gestar. Ele quer instantaneidade, ele quer que o pedido seja atendido na velocidade de um clique. A alma, não. A alma é ancestral. Ela trabalha com ritmo, não com pressa. Ela respeita o ciclo, não o cronômetro. Por isso, o silêncio é uma linguagem espiritual. É como o universo pergunta: você confia em mim, mesmo sem provas? É no silêncio que a confiança é refinada. É nele que o ego grita e a alma sussurra. É nele que você deixa de tentar controlar e começa a permitir. O verdadeiro salto quântico não é quando sua realidade muda. É quando você muda a forma como habita a realidade atual. Antes de um milagre vir até você, é você quem deve se tornar milagroso. Antes de a abundância se manifestar, você precisa ser capaz de senti-la no escuro. Porque esse é o sinal que o universo espera. Coerência antes da evidência. Convicção antes da confirmação. Certeza sem garantias.
E isso só se revela quando tudo está em silêncio. A sabedoria espiritual não está em interpretar sinais, está em não precisar deles. Para continuar, esse é o ponto de inflexão da jornada de manifestação. Você para de procurar provas e começa a ser a prova. Você não espera mais por sinais. Você se torna o sinal. Você não exige resultados. Você vibra o resultado. E essa vibração silenciosa, profunda, inabalável, é a frequência que rasga o invisível e precipita o que parecia impossível. Mas só quem atravessa o teste do silêncio com inteireza chega nesse ponto. Por isso, se hoje você sente que está sendo ignorado, considere, talvez esteja sendo escolhido. Não para algo confortável, mas para algo real. Não para repetir os ciclos que já viveu, mas para acessar dimensões da existência que só se revelam a quem teve coragem de continuar mesmo sem mapa, sem voz, sem aplauso. Você está sendo testado, porque está prestes a romper com tudo o que era. E quem rompe, sente medo. Quem rompe, se sente só. Quem rompe, entra em silêncio. Mas o silêncio é só o som da vida te preparando para a próxima versão de si mesmo. Você já reparou em como o mundo corre? Como tudo tem que ser para já? Respostas rápidas, entregas instantâneas, mudanças imediatas. Vivemos intoxicados por um vício invisível, a urgência. Mas na alma, nada é urgente. Ela tem o tempo das árvores, a paciência das estrelas, o silêncio dos oceanos. E quando a alma percebe que você está finalmente pronto para crescer, ela para o mundo ao seu redor, não para te punir, mas para te preparar. A espera não é castigo. É o intervalo sagrado, onde você deixa de buscar fora e começa a encontrar dentro. É quando você se olha no espelho e pergunta: quem eu sou sem aplausos? Quem eu sou sem conquistas? Quem eu sou no intervalo entre o que fui e o que ainda não sou? A maior armadilha da mente é acreditar que só é amada quando é validada, só é valiosa quando é vista, só é merecedora quando é reconhecida. Mas o universo, como diz Neville Goddard, não responde ao reconhecimento externo. Ele responde à assunção interna. Assuma a sensação do desejo realizado e ele se tornará realidade. Neville Goddard, mas como assumir algo que ainda não existe? Como manter a fé sem sinais? Como sentir o sim no meio do ainda? Não? A resposta não está no esforço, está na entrega inteligente. Entenda isso. A espera só é insuportável quando você a interpreta como rejeição. Mas ela se torna sagrada quando você entende que está sendo reorganizado energeticamente para algo muito maior do que o seu ego conseguiria controlar. A espera é o tempo necessário para que você deixe de pedir como vítima e comece a cocriar como consciência. É o tempo em que você é desprogramado, desintoxicado, desidentificado com a dor que te ensinou a implorar por amor, por dinheiro, por atenção, por aprovação. É o espaço onde você troca o por favor pelo eu sou. Mas isso exige coragem, porque ficar sozinho com seus pensamentos assusta. Ficar sem respostas desorienta. Ficar sem direção parece perigoso, e é por isso que a maioria corre de si mesma. Mas você está aqui. E se está aqui, é porque sua alma já entendeu que o vazio não é o fim. É o começo da criação consciente. O universo, nesse exato momento, não está te ignorando, está te decantando, está separando o que é ego do que é essência. Está revelando os medos que você ainda alimenta para que você escolha, de uma vez por todas, ser o que já é. Mesmo sem provas, e nesse processo algo mágico acontece. Você deixa de buscar o que falta e começa a vibrar como se nada faltasse. Essa mudança não é apenas emocional, é vibracional, é biológica, é quântica, porque quando você muda a frequência da sua espera, você muda o campo que te cerca.
E é nesse campo, invisível mas real, que a manifestação acontece. A espera, então, não é mais um túnel escuro. É uma incubadora. É o útero da sua próxima realidade. É onde você deixa de sobreviver e começa a renascer. Portanto, não confunda o silêncio com abandono. Não interprete a pausa como esquecimento. E não tome a ausência de sinais como ausência de sentido. A pausa é onde o sentido começa a se organizar, onde a verdade começa a dissolver as mentiras que você acreditou sobre si, onde a sua nova identidade começa a sussurrar: você não foi deixado de lado, você está sendo lapidado. E quanto mais fundo você mergulha nesse vácuo, mais clara fica a certeza de que esse teste não é uma prova para ser aprovada por Deus. É um convite, um chamado silencioso, porém insistente. Você está pronto para deixar de implorar e começar a encarnar, porque o universo não responde às súplicas. Ele se curva diante da coerência, e coerência não é dizer "eu quero". É viver como quem já tem, é sentir como quem já é. E quando você atinge esse ponto de maturidade vibracional, você para de correr atrás da vida e ela começa a correr atrás de você. Se você chegou até aqui, existe algo em você que já sabe. Esperar não é o mesmo que parar. E confiar não é o mesmo que se conformar. É fácil continuar quando tudo conspira. Difícil é manter a frequência quando o cenário desmorona. Mas esse é o segredo oculto dos mestres. Eles não pedem sinais. Eles decidem quem são e vivem como se o mundo já tivesse respondido. Neville Goddard chamava isso de viver a partir do fim. Não é visualizar o futuro, é assumir que ele já aconteceu. Você deve entrar no estado do desejo realizado e viver a partir dele. É acordar com a emoção de quem já é próspero, mesmo que o extrato bancário ainda te desafie. É deitar com a sensação de quem é amado, mesmo que ninguém tenha te mandado mensagem. É respirar como quem confia plenamente, mesmo que o medo ainda sussurre dúvidas. E aqui está a prática. Escolha um momento do seu dia, apenas um, para se comportar como se tudo já tivesse dado certo. Pode ser durante o banho, no café da manhã, antes de dormir. Mas nesse momento, já pense e sinta como a sua versão futura e realizada. Vista a energia daquilo que deseja. Não imagine que vai ter. Imagine que já teve. Não diga "um dia vai acontecer". Diga "já aconteceu". E eu estou apenas alcançando esse momento com minha presença. E então observe como você caminha, como você olha, o que você pensa quando ninguém está olhando. Esse pequeno ato muda tudo, porque o universo não entende palavras. Ele responde à vibração. E nada vibra mais forte que uma consciência convicta. Lembre-se, você não é apenas um observador da realidade. Você é um transmissor, um centro emissor de frequências. E a realidade é apenas um eco do que você é. A espera só se arrasta quando você vive como quem ainda não tem. Mas ela acelera quando você vive como quem já é. O tempo obedece. A identidade. A matéria se curva à coerência. O invisível se organiza quando você se organiza por dentro. Então, agora que você sabe, faça o que a maioria não fará. Assuma o fim. E caminhe como quem já chegou. Se isso te tocou em algum nível, se esse vídeo ressoou com o que sua alma precisava ouvir hoje, e curta agora, ative o sininho e compartilhe com quem também está pronto para parar de implorar e começar a encarnar. Nós somos uma corrente invisível, mas poderosa. E o seu clique mantém essa energia circulando. Agora me responda com sinceridade. Você ainda está pedindo? Ou já começou a viver como quem é? Escreva aqui nos comentários e diga: eu vibro como o fim. Essa frase é a senha. É o selo da sua decisão, e o universo está ouvindo.